Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 10. Amém, irmãos? Diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças essa manhã, por esse dia precioso, maravilhoso que o Senhor fez. E Deus, eis aqui a tua palavra, que o Senhor essa manhã possa falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco e para que possamos sair daqui de forma diferente. Senhor, assim nós oramos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. Essa experiência é uma experiência do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. A experiência de um homem um grande homem no seu tempo, na verdade. Um homem de Deus, um homem que entendeu o propósito de Deus para a sua vida e se colocou no lugar de fazer aquilo que Deus lhe ordenou a fazer. Quando a Bíblia fala a primeira vez sobre este homem, ele ainda é Saulo de Tarso. Está escrito lá em Atos capítulo 7, verso 58. Diz assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui está retratando o primeiro mártir da igreja. O primeiro homem que amou, o primeiro homem que morreu pela sua fé, Estevão. Estevão era um homem, um diácono, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele se posicionou em Cristo para fazer a obra de Cristo, ele é assassinado por os religiosos da época. E a Bíblia diz que enquanto ele é apedrejado, ele tem uma visão do trono da glória, onde ele olha a Deus, onde ele olha a Jesus. E aquilo irrita mais ainda aqueles homens que o apedrejam, e suas roupas são colocadas nos pés de um homem chamado Saulo. É a primeira vez que a Bíblia fala deste nome. Em Atos capítulo 8, versículo 1, continua dizendo: e Saulo consentia a sua morte. Ele presenciou e consentia a morte de um homem que estava morrendo por amor a Cristo, morrendo pela sua fé, um homem de Deus. E a Bíblia continua em Atos capítulo 8, verso 3, que fala assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Assim era Saulo, um judeu fariseu, defensor da lei, estudioso e profundo conhecedor da lei. Acreditava que ele, agindo dessa forma, ele estava fazendo algo
a favor de Deus, ele defendia a sua fé, ele era fervoroso, ele era um profundo conhecedor da lei, da Torá, e ele se posicionava ali, e ele defendia a sua causa. Naquele momento ele era um perseguidor da igreja, e a Bíblia nos diz que ele entrava nas casas, ele entrava nas sinagogas, e pegava as pessoas, e levava e colocava no cárcere. Ele os prendia, era um perseguidor. Mas a Bíblia diz em Atos 9 que acontece algo na vida desse homem. Quando ele se encaminha para Damasco, onde ele iria perseguir aqueles que eram do caminho, aquela turma que quando começa a perseguição, eles fogem. Então Saulo ele vai atrás, com o intuito de perseguir, com o intuito de prender, de encarcerar, mas ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que diante de uma luz, ele é lançado em terra. E dali, quando ele se levanta, ele tem uma missão. Ele tem um novo propósito na sua vida. E a missão é levar o evangelho de Jesus aos gentios. E também sofrer pelo nome de Jesus. Sofrer? Como? Sofrer. É isso que é dito a Saulo. Agora Paulo. É isso que é a missão que é dada a ele. Sofrer, levar o evangelho aos gentios. Ele não falou só com gentios, ele falou com reis, com judeus, mas o propósito dele era levar o evangelho a outras nações e sofrer pelo nome de Jesus. Essa missão ele levou a sério, tão a sério que em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Depois que Saulo se levanta daquela experiência com Jesus, ele passa de perseguidor da igreja a perseguido. É uma mudança radical na sua vida. E aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, ele começa a contar uma experiência que ele teve. O texto não deixa muito claro. O texto não tem detalhes para a gente falar. Mas ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Algumas versões dizem terceiro céu. Segundo a Bíblia, existem 3 céus. Existe o primeiro céu, que é até onde a nossa vista alcança, as nuvens, e isso que a gente vê. Existe o segundo céu, que é onde estão os planetas, os homens já conseguiram chegar até o segundo céu, visitá-los. E existe o terceiro céu, que é a morada de Deus, aonde está o trono da glória de Deus, aonde Deus está ali, assentado à sua direita, Jesus Cristo de Nazaré. É a visão que Estevão teve lá atrás. Então Paulo, ele é levado, ele é arrebatado, e ele diz que ele não sabe se foi no corpo ou se foi no espírito, ele não tem clareza sobre como foi essa experiência, mas ele foi arrebatado até o paraíso. E ali ele ouviu palavras inefáveis. Ele também não traz detalhe acerca daquilo que ele viu, mas era algo glorioso, era algo maravilhoso, era algo sobrenatural. Então ele tinha dentro de si um tesouro precioso, algo precioso que precisava ser compartilhado. Agora ele tinha uma luta, que era como compartilhar isso sem se exaltar, sem ser exaltado. E ele está falando para uma igreja. Ele está falando para uma igreja que é tida como uma das igrejas mais espiritual. Uma igreja que, se fosse nos nossos dias, era a igreja do reteté. Uma igreja onde os dons eram exercidos, onde havia até excesso, onde havia muitas confusões, uma igreja que existia divisão, uma igreja fascinada por visões e revelações, onde havia falsos profetas, falsas profecias, excesso nas manifestações de dons. E tudo isso causava dentro da igreja divisão, exaltação de pessoas, invejas,
discórdias. Era uma igreja espiritual, era uma igreja que ela estava acima, e parece que ela não enxergava aquilo que estava acontecendo embaixo. Os dons eram exaltados, mas o fruto não era manifesto. Então criou-se uma distorção nessa igreja, e Paulo está falando a esses irmãos. Paulo tem uma revelação maravilhosa, Paulo tem coisas grandiosas de Deus. E provavelmente aquela igreja era aquela igreja que enxerga na pessoa o ungidão, o separado, aquele que tem a resposta para tudo, aquele que vive mais no céu do que na terra. E Paulo não era assim. Paulo era um homem simples. Por isso essa luta dele aqui em se gloriar, porque ele está atestando, aquilo que eu vi é verdade. Eu não estou mentindo sobre aquilo que eu vi. Mas o evangelho que eu quero mostrar para vocês não é baseado numa visão, não é baseado numa experiência, é o evangelho do reino de Deus. É o evangelho do dia a dia, da simplicidade. Lógico que ele ia encontrar dificuldades na sua fragilidade humana. Lógico que ele ia encontrar dificuldades, sabe? Por quê? Porque, irmãos, quantas vezes a gente não perde sono para... Os nossos pastores perdem sono para trazer uma palavra. E quantas vezes a gente não prefere ouvir aquilo que é falado na televisão, aquilo que é falado no rádio, aquela corrente que está ali chamando todo mundo para ser abençoado. Quantas vezes a gente não vê sentido nas verdades que Deus fala no nosso coração e a gente prefere ouvir coisas que não são verdades, que não edificam, que não traz crescimento. O problema da igreja de Coríntios ainda resiste nos dias de hoje, no nosso meio. Quantas pessoas não correm atrás de profecia? Quantas pessoas não querem apenas os movimentos? Quantas pessoas não se afirmam no lugar porque não aceitam? Porque não concordam? Porque não querem ser confrontadas com a verdade? É esse o dilema de Paulo. É esse. Então, a partir do verso 7, ele começa a falar de algo que acontece na sua vida. Ele é detentor dessas riquezas espirituais, mas ele começa a falar de algo que está acontecendo na sua vida. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Também não fica muito claro o que é um espinho na carne. A Bíblia não diz claramente o que é. No original, seria uma estaca de madeira aguda que seria colocado na sua carne para machucar, para causar dor. Mas Paulo não andava com uma estaca pregada, não. Então não é literal. Não é literal. Era algo que lhe incomodava, era algo que lhe trazia vergonha, humilhação, era algo que foi colocado ali com o intuito de machucá-lo. Quem colocou? Todos nós pensaríamos logo, foi o diabo que colocou, porque ele é o mensageiro do diabo. Pode até ser, irmão, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que foi-me posto. A Bíblia nem sequer dá a honra de falar do nome do diabo aqui, mas foi-me posto. Não foi o diabo, porque esse espinho na carne, ele tinha um propósito divino na vida de Paulo. Qual era o propósito? Era ele não se ensoberbecer, ele não se orgulhar. Será que o diabo ele quer isso? Será que o diabo quer que a gente não se soberbece?
Claro que não. Será que o diabo queria que a obra que Deus colocou nas mãos de Paulo, ela fosse para frente? Claro que não. Pois ali estava um espinho na carne. Se no primeiro momento o espinho na carne poderia desestabilizar a vida de Paulo, o propósito final era torná-lo humilde. Nisso a Bíblia é bem clara, para que ele não se ensoberbecesse. Então foi colocado. Tinha um benefício na vida de Paulo, o espinho na carne, apesar de lhe trazer dor. Na segunda parte ele diz que ele era mensageiro de Satanás. Ele trazia uma mensagem que causava sofrimento. Então Paulo, diante de revelações que ele recebeu, foi colocado um espinho na carne, algo que trazia sofrimento. Também a Bíblia não deixa claro o que seria isso. Alguns teólogos dizem que poderia ser um problema físico, ele poderia ter problema na vista, poderia ter problema nas pernas. Não se chega a um consenso sobre isso. O que seria esse espinho na carne? Mas de uma coisa a gente está bem claro aqui, que era algo que trazia sofrimento, porque ele disse que esse espinho na carne esbofeteava ele. Era algo que trazia um sofrimento para ele, era algo que causava sofrimento. Agora, Paulo, diante dessa situação, ele precisa fazer alguma coisa. E aí ele reconhece que Deus pode tirar o espinho, Deus pode amenizar o seu sofrimento. Vamos entender uma coisa aqui bem lógico. Paulo, ele não entendeu que ele precisava repreender, amarrar, determinar. Não. A Bíblia diz que ele vai até diante de Deus e ora. Diante de todas as revelações que ele recebeu, ele entendeu uma coisa: que Deus tinha o controle sobre a vida dele. Que Deus, se tivesse algo que pudesse ser feito a ele, iria ser feito por Deus. Amados, o diabo, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele só vai tocar na sua vida se Deus permitir. Assim como aconteceu com Jó, que o pastor Afonso estava pregando aqui, ainda vai pregar. Houve uma permissão de Deus para que Jó fosse tocado pelo diabo. Mas o diabo não tinha autoridade nem poder para tirar a vida de Jó. Assim como ele não tinha para tirar a vida de Paulo. Por isso Paulo, ele vai à fonte certa. Ele ora, e a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. A primeira vez ele orou: Senhor, tira essa dor, esse sofrimento, esse espinho, essa estaca que está me machucando. A resposta de Deus foi o silêncio. Aí Paulo vai a segunda vez e ora: Deus, tira esse sofrimento, eu não aguento mais isso. É dor, é humilhação. De novo silêncio, não há resposta. E a Bíblia diz que ele ora pela 3ª vez. E o texto nos diz que esse sofrimento que Paulo vivia fazia 14 anos. A 3ª vez, a oração dele é ouvida e respondida. Ou talvez tinha sido ouvida, mas não respondida. Mas a 3ª vez, ela foi respondida. E a resposta não era aquilo que ele esperava. A resposta de Deus não era aquilo que ele esperava. Agora vamos pensar um pouco na situação de Paulo. Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai falar? Como é que ele vai proclamar a vitória de Jesus, se ele mesmo estava sujeito às trevas? Se ele mesmo estava sofrendo? Parece uma coisa sem sentido. Vamos imaginar que a pessoa está totalmente derrotada, a pessoa está caída, está sofrendo em todas as áreas da sua vida.
e ele vai falar de Jesus para outra pessoa, qual é a resposta que ele vai ter? Cara, se teu Jesus é tão bom, por que tu está assim? Por que tu está sofrendo? Não é assim que acontece? Como Paulo iria ter autoridade para pregar em uma igreja espiritual, se mesmo ele tinha problemas, dores e sofrimentos? E na terceira vez que ele ora, a Bíblia diz que a resposta vem de Deus. Versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento não acabaria como Paulo queria, mas Deus supriria Paulo com graça, para que ele pudesse suportar a dor. Quanto mais Paulo fosse forte, menos ele dependeria de Deus. Aquilo era algo que precisava. Ele precisava, aquela situação precisava acontecer na sua vida. Você já imaginou que nos momentos de sofrimento, é os momentos em que você mais se aquebranta diante de Deus? Você já imaginou que as melhores pregações, elas acontecem no momento de sofrimento? Parece que há uma necessidade. Por quê? Porque se nós nos sentirmos fortes, se nós nos sentirmos saudáveis, nós vamos vazar da presença de Deus. Essa estratégia de Deus, essa vacina de Deus contra o orgulho de Paulo, é uma estratégia de Deus para que Paulo não saia do lugar onde Deus quer que ele esteja. Pensa um pouco na sua vida. Você tem sofrido por amor a Cristo? Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça que salvou Paulo, ela continuou a operar na vida de Paulo, capacitando ele a cumprir o seu chamado. A graça que alcançou um pecador, a graça da salvação é a graça que acompanha esse pecador no cumprimento do seu chamado. E aí, diante dessa resposta, Paulo entende que a obra é maior do que o obreiro. Paulo completa no versículo 9: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele entende, e a palavra-chave aqui é boa vontade, sinto prazer. Ele aprende a conviver com aquela situação. Ele recebe aquilo que Deus colocou sobre ele. Ele não questiona, mas ele vai fazer agora de boa vontade. Ele vai fazer com prazer. Como é que é isso? Como é que eu vou estar sofrendo e vou fazer a obra de Deus e ainda fazer com prazer e com amor? Às vezes parece que Deus quer complicar a vida da gente, né? As coisas são tão fáceis e Ele coloca algo mais difícil, coloca um degrau a mais para que a gente suba. E esse convencimento é pelo Espírito. A resposta de Deus para Paulo é aceita por ele. Não há murmuração, mas há aceitação. Paulo não murmura pela sua dor, ele não murmura pelo seu sofrimento, ele não murmura pelo espinho na carne, que Deus poderia tirar no mesmo momento, mas ele aceita de boa vontade. E ele sente prazer naquilo que ele está vivendo. Mas por quê? Por amor a Cristo. É nessas horas, irmão, que o nosso amor a Cristo é provado. Não é na hora que está tudo bem.
É na hora que há um problema no casamento. É na hora que dá um problema financeiro. É na hora que a gente tem a oportunidade de passar a perna em alguém. É na hora em que a gente está sozinho, que ninguém está nos vendo. Ou pelo menos a gente acha que ninguém está nos vendo. É nessa hora. É no momento da aflição que é determinado em mim onde é que está a minha fé. Porque vem questionamentos, vem perguntas. Às vezes essas perguntas são nossas. Às vezes são as próprias pessoas que nos perguntam: cadê o teu Deus? Qual é o pecado escondido que tu tem na tua vida? Paulo finaliza no verso 10 com um paradoxo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu gosto de ler alguma coisa sobre Paulo, porque Paulo é alguém extremamente sincero. A gente não exalta Paulo, a gente exalta o Cristo que Paulo serve. Mas é alguém que tem autoridade para dizer assim: olha, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas também é um homem que reconhece a sua fraqueza. É um homem que reconhece que ele precisa ser dependente de Deus. A gente vê Paulo falando sobre pecadores, mas a gente não vê ele apontando pecadores. A gente vê ele dizendo: eu sou o primeiro pecador. Eu. Miserável homem que sou. São palavras de Paulo. Um homem que entende a sua pequenez diante de um Deus grande. Um homem que entende que a obra é maior do que o obreiro. É essa compreensão que nós precisamos ter, queridos. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que o espinho da carne? O que a luta de Paulo tem a ver com a minha vida? Irmãos, tem muita coisa a ver. Eu creio que essa palavra aqui não foi escrita somente para a gente ter um conhecimento teórico dela. Eu creio que quando Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele compartilha esse sonho e essa dificuldade, ele queria ensinar para aquela igreja algo, e ele quer ensinar nos nossos dias para nós. Nós precisamos entender, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Através do Espírito Santo e a palavra temos a revelação dos mistérios de Deus. Não há revelação além da Bíblia. As pessoas procuram profecias porque não conhecem a Bíblia. E elas são facilmente enganadas pelos falsos profetas. Não existe. Não existe facilidade. Quando alguém lhe oferecer facilidade, desconfie. Porque o reino de Deus não é isso que muitos têm pregado. Não é uma autoajuda, não. Não é tomar lá da cá, não. Não é. O reino de Deus é coisa mais séria. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo, eu e você. Através do Espírito, a palavra passa a fazer sentido. E nós temos acesso às revelações dos mistérios de Deus. Aquilo que Paulo recebeu como revelação, ele compartilhou através das suas cartas. Nós temos acesso a essa revelação. Nós não precisamos subir para compreender que a Bíblia é a verdade. E a verdade está nas nossas mãos. Se você quer entender as revelações de Deus, leia as cartas de Paulo. Por exemplo, quando vamos celebrar a ceia todo mês aqui, a gente pega a leitura: o que eu recebi do Senhor, vos entreguei. De quem que Paulo recebeu? Revelação de Deus para a igreja. Efésios capítulo 5, ele fala sobre o casamento, e aí ele faz uma analogia entre o marido como sendo Jesus e a igreja como sendo a esposa sendo a igreja. E ele diz: grande é esse mistério, que foi revelado a quem? Foi revelado a Paulo.
Ele compara uma das instituições mais importantes, se não a mais importante, o casamento, como o relacionamento do marido e a esposa, como o relacionamento da igreja e o noivo Jesus. E ele diz: Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. E ele diz: grande é esse mistério. Quando ele fala da igreja, ele diz, quando ele fala do casamento, mas ele diz, eu me refiro à igreja, a noiva e o noivo. É um mistério que foi revelado a Paulo. E ele compartilhou, portanto, nós também, eu e você, temos acesso a essas revelações. Você tem um tesouro grandioso dentro de você, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo de Deus, que lhe foi dado pela graça de Deus através de Jesus. Você é detentor de riquezas espirituais que você hoje precisa compartilhar com outras pessoas. Aquilo que você recebeu é remédio para muitas pessoas que estão doentes. Aquilo que você recebeu para o seu casamento é remédio para muitos casamentos que estão enfermos. Nós temos a palavra, nós temos a revelação, assim como Paulo, porque o próprio Paulo compartilha conosco. Agora, como seres humanos, nós somos frágeis, nós somos limitados. É isso que nós precisamos entender. É que nós temos as nossas limitações. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, aquilo que nós temos dentro de nós não é para que nós nos ensoberbecemos, não é para que nós criemos barreira entre as pessoas. Não. Aquilo que temos dentro de nós de precioso, existem pessoas que estão precisando. Agora, por que Deus coloca esse espinho na carne em Paulo? A Bíblia também é muito vaga, ela diz que é para que ele não se soberbecesse. Aqui a fraqueza de Paulo é a soberba, é o orgulho, nessa questão aqui específica. Por quê? Porque Paulo, eu acredito, Paulo era um fariseu, Paulo era alguém que se achava, Paulo era um profundo conhecedor da Torá, da lei, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, uma referência da época. Então, o conhecimento subiu a cabeça dele. E aí ele começou a perseguir a igreja. Em vez daquele conhecimento ajudar Paulo, foi atrapalhar. Então o conhecimento, o simples conhecimento, muitas vezes ele atrapalha. Paulo era orgulhoso. Ele pensava que ajudava, mas ele atrapalhava a obra de Deus. Então, quando nós nos enchemos de entendimento, quando nós nos enchemos de sabedoria, quando nós enchemos da letra, nós, ao invés de ajudar, na verdade, nós fazemos atrapalhar a obra de Deus. Nós não aprendemos a Bíblia para discutir. Nós não aprendemos a Bíblia para gerar confusão com as outras pessoas. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Perde a salvação, não perde a salvação. A religião tornou Saulo um homem frio. Ele não ajudou em nada. Essa é uma advertência para nós. Porque ele conhecia a letra, ele conhecia a lei, mas um dia ele teve um encontro com o amor. Um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré.
E isso mudou a sua vida, isso mudou a sua história. Ele agora não atrapalha a obra, ele agora é um participante da obra. Ele é um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, parte B, diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A fraqueza de Paulo aqui é o orgulho. É uma área em que Deus precisa ter o controle. Por isso, o espinho na carne. E você? Qual é a sua fraqueza? O passado de Paulo, no passado de Paulo, é mostrado a sua fraqueza. Mas a fraqueza do Paulo era essa. Talvez a sua fraqueza também seja essa, mas da onde nós viemos, geralmente, aonde a gente foi restaurado por Deus, geralmente é a área de dificuldade na nossa vida. Aonde é o teu espinho? Qual é a tua fraqueza? O cristão, de forma nenhuma, está isento do sofrimento. A Bíblia não nos garante isso. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe super-cristão, não existe super-pastor. Que Deus quer falar o seguinte para Paulo: olha, Paulo, se tu se tornar autossuficiente, tu não vai cumprir o meu propósito. Se tu te tornar forte, tu não vai andar comigo. Eu preciso te ter por perto. E nós precisamos entender que nós não somos super pessoas. Não, queridos. Somos frágeis. E precisamos assumir isso. Precisamos entender isso e assumir isso. Muitas vezes nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós precisamos abrir o nosso coração para que sejamos ajudados. E aí eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho. A minha semana de como foi. Bastante interessante. Acho que minha esposa não gosta muito, mas eu vou falar. No começo da semana, a nossa casa, ela entupiu todos os esgotos. A gente ficou sem ter onde fazer nada, né? Sem nada, tudo entupido. Eu chamei o pedreiro, o cara olhou, quando ele olhou, ele disse: ih, rapaz, isso aqui, tu é doido, isso aqui é trabalho demais. E aí, vê aí, cara, vê aí, porque a gente não pode ficar assim. E o cara começou a fazer, e eu trabalhando, e de vez em quando ele me ligava, quando eu olhava o nome dele, eu digo: ah, Jesus do céu, era outra coisa que ele achava errado na casa, né? Era um cano que passou por debaixo de um cano, era um cano que estava conjugado com o vizinho, era uma série de coisas que precisava ser arrumada. Precisava cortar a rua, interditar a rua, cavar um buraco de 1,5 metro. E eu vi aquilo e digo: meu Deus do céu. E aí eu estou trabalhando umas 3 horas da tarde, meu carro superaquece, quase estoura. Eu encosto numa oficina e o cara diz assim: está aqui, meu filho, ó, para te andar de novo nele. E aí, no finalzinho da tarde, eles ligam da empresa e dizem assim: olha, um cliente teu está desistindo de uma compra que ele não tem condição de pagar, e ele vai devolver tudo e a gente vai estornar a comissão. E aí eu digo: Jesus do céu. Isso tudo num dia, irmãos. E quando chega no final da tarde, o pastor Rafael passa uma mensagem dizendo: olha aí o relatório da célula que está faltando. Ai, Jesus. E naquela noite, eu fui dormir, deitei do lado da mulher, e eu não conseguia dormir. Eu ficava rolando na cama, e sem sono, e minha cabeça pensando a mil. E em determinada hora da noite, eu bati nela e disse: mulher, eu estou precisando de ti. Eu estou precisando que você ore por mim. E ela já sabia mais ou menos o que era. Eu abri meu coração e digo: olha, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Não está dando para segurar isso sozinho.
Casamento, irmão, é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe, porque você não anda só. Preserve o seu casamento. Preserve a intimidade com a sua esposa. E ela sentou na cama e disse: filha, tu lembra quando a gente derrubou aquele urso? Eu distraí o urso e você nocauteou. Não foi bem assim que ela falou, mas ela começou a lembrar algumas coisas que a gente já passou no passado. A gente já passou no passado, algumas coisas que já passamos. Algumas dificuldades que vencemos. E ela começou a ministrar isso na minha vida, no escuro do nosso quarto, e dizer: olha, Deus está conosco. Quem sabe se nessa situação Deus não quer nos chamar para mais perto dEle. Quem sabe essas coisas que estão acontecendo conosco não é um propósito de Deus para nos melhorar, para nos afinar. E quando ela terminou de ministrar na minha vida, ela orou por mim. E eu confesso aos irmãos que eu consegui dormir e acordar bem. O que eu quero dizer com isso? Amados, a gente precisa ter alguém a quem a gente compartilhe as nossas dificuldades. Se você não tem essa abertura com a sua esposa, você precisa construir essa ponte. Você precisa, porque nós não somos autossuficientes. Não. Precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos entender a nossa fraqueza. Por isso a minha pergunta: aonde é a área da sua vida que há fragilidade? Aonde é a área da sua vida que precisa ser tocada por Deus? Precisamos ouvir, precisamos compartilhar. Nós não aguentamos carregar isso tudo só. Irmão, existem muitas pessoas que se fecham. Existem muitas pessoas que não falam aquilo que sentem. Existem muitas pessoas que não desabafam. Quantas vezes no nosso próprio casamento a gente não tem essa abertura para fazer isso? Para dizer: minha mulher, eu estou cansada. Eu preciso de oração. Meu marido, eu estou exausta. Eu preciso da tua compreensão, eu preciso mais de você, eu preciso da tua ajuda. A gente tem dificuldade de estender a nossa mão. Por quê? Porque ainda temos traço de orgulho na nossa vida, assim como Paulo tinha. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Algumas vezes a vida vai nos esbofetear, vamos ser incompreendidos, rejeitados, humilhados, mas tudo isso é uma forma de Deus nos fazer crescer na dependência dEle. Às vezes a dificuldade está dentro da nossa própria casa. Às vezes é lá que a coisa está acontecendo, e às vezes a gente imagina que é o diabo que está fazendo, e não é. É uma permissão de Deus, para que a gente se aprume, para que a gente tome o nosso lugar. Há coisas que Deus não vai tirar. Precisamos estar preparados para a resposta de Deus. Mas o propósito dele não te tirar é para te manter perto dele. Você que passa por grandes lutas e dificuldades, se prepare. Porque você passando por isso, com Jesus, vem crescimento para a sua vida. Amém? Ah, pastor, eu estou aqui na igreja, eu sirvo ao Senhor, mas os meus filhos estão no mundo. Os meus filhos fazem aquilo que eu não quero. Ele é rebelde, ele não se submete, ele está andando por caminhos difíceis, por caminhos tortuosos. E o que é que eu faço? Quem sabe, irmão, Deus quer te dar uma oportunidade
para você ser aprovado como o pai do ano. Pare de acusar o seu filho. Pare de julgar, de condenar, de apontar. Seja amigo do seu filho. Deus quer te dar uma promoção. Deus quer te fazer o pai do ano, mas você precisa descer desse pedestal que você fez. Deus não nos dá o direito de sermos autoritários. Ele nos dá autoridade. Mas essa autoridade é exercida com amor, tanto em relação à esposa como em relação aos filhos. Ah, pastor, mas o meu marido é um espinho na minha carne, é a minha cruz. Ele não quer nada com Deus, ele não me honra, ele não me ama, ele não demonstra amor. Irmã, se coloque no seu lugar. A Bíblia diz que a esposa, ela deve se submeter ao seu marido por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Se coloque na sua posição. Quem sabe Deus não vai te dar o troféu de esposa do ano. Talvez você precise pagar o preço por esse marido tão difícil. Deus não vai tirar. Ele permitiu. Mas existe toda uma situação a ser feita. Talvez que se você orar, Deus não vá mudar o seu marido, porque primeiro Ele vai querer mudar você. Porque é assim que Deus faz. E essa manhã, você veio aqui, o propósito dessa mensagem é que você saia daqui mais fraco. A gente vem no domingo para ser fortalecido pela palavra, para começar bem a semana. Mas hoje, nosso propósito é que você saia mais fraco, mas compreendendo que é na tua fraqueza que Deus te aperfeiçoa. Compreendendo que essa aparente fraqueza é o motivo de você se doar mais a Deus, de você ser mais dependente de Deus. Porque às vezes a nossa vida, Deus não governa nada. Jesus não é Senhor. Porque nós estamos tão bem. E às vezes nós estamos com problemas, mas enxergamos inimigos onde não há inimigo. Deus quer nos levar a lugares mais altos. Amém? Você vai sair daqui mais fraco, porém mais dependente de Deus. A resposta de Deus para Paulo é: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça que alcança o pecador através de Jesus, essa graça ela teve um preço. E Jesus suportou a dor. Você não é o primeiro, não vai ser o primeiro que vai diante de Deus pedir para que Deus alivie a mão. Jesus também fez isso. Ele também orou ao Pai. Em Mateus 26, 39, a Bíblia diz que Jesus, na iminência de ir para o Getsêmani, na iminência de ir para a cruz, ele ora a Deus, ele ora ao seu Pai dizendo: meu Pai, se for possível, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A Bíblia diz que Deus, ele não poupou nem o seu filho. Ele deu o seu filho por amor a nós. E o filho, ele foi obediente ao Pai. Ele se entregou à dor, ao sofrimento. O verdadeiro evangelho não é aquele evangelho que te promete riquezas, carro, a melhor casa da cidade. Não. A proposta do verdadeiro evangelho de Jesus é o sofrimento. Sinto muito te falar isso, mas a Bíblia, ela deixa claro isso. Por quê? Porque nós não estamos, como o pastor Jean falou agora há pouco, a nossa vida é curta. O nosso prêmio está na eternidade. Amados, não olhe para esta vida. Não olhe para as dificuldades. Olhe para o seu Deus. Não enxergue demônio onde não há demônio. Você tem um Senhor que tem o controle da sua vida. Aquilo que você está passando vai redundar em glória para Deus.
O sofrimento que você passa agora é transitório, mas a glória que virá depois será muito maior. Será muito maior. E essa glória foi conquistada por um filho que se submeteu à dor em obediência ao Pai, para nos proporcionar a eternidade. Jesus se fez homem, habitou no meio de nós. Ele era um homem como qualquer um de nós, mas a Bíblia diz que ele era o próprio Deus. Mas ele se submeteu à dor e ao sofrimento. A Bíblia diz que foi morte de cruz. Somente os malditos, somente os piores criminosos eram colocados na cruz. Ele não tinha nenhuma culpa, ele não tinha nenhum pecado. Mas o juízo de Deus veio sobre Jesus por causa de mim e por causa de você. Ele pagou o preço. Você não vai para o inferno, você vai para a glória com o Pai. Pastor, e o que eu faço com as minhas dificuldades? Vá para diante de Deus e ore. Quem sabe Deus resolve essa situação. Mas com Paulo foi diferente. Ele disse: minha graça te basta, porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. E Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Em quem era que Paulo confiava? Na força de Deus que estava nele, através do Espírito Santo, através de Jesus. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Existe muita graça de Deus essa manhã, nesse lugar. Existe muita misericórdia. Existe muita bondade. Minha graça te basta, porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. Fale com Deus essa manhã. Aonde é que está apertando? Aonde é que está doendo? Onde o espinho está te maltratando? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua fraqueza? Aonde você tem caído sistematicamente na sua vida? O que está travado, emperrado na sua vida? Essa manhã, o Senhor deseja ministrar a graça dele sobre a sua vida.